E aí, sabe aquele relatório gerencial de fundo imobiliário que, quando a gente abre, parece um enigma? É tanto número, tanto gráfico, que fica difícil saber por onde começar? Bom, hoje a gente vai transformar isso numa história bem mais clara. Vamos juntos decifrar cada pedacinho para entender se o investimento vale a pena ou não. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? A gente se depara com aquele monte de dados e pensa, tá, mas o que realmente importa aqui? A nossa missão hoje é exatamente essa: encontrar um caminho nesse mar de números para chegar a uma conclusão clara sobre a saúde de um fundo. E para fazer isso, a gente vai usar um estudo de casa de um gigante do mercado, o VISC11, o Vinci Shopping Centers. Analisando o relatório deles, a gente aprende a ler os sinais vitais de um fundo de shopping e a entender a sua real força. Tudo pronto por aí? Então vamos começar. Ok, esse aqui é o nosso roteiro de investigação. A gente vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, entender o tamanho do fundo. Depois, checar a saúde das contas. Olhar para o motor principal, que são as vendas. Analisar as dívidas e, por fim, o veredito sobre os dividendos. Cada etapa é uma peça do quebra-cabeça. Começando então pela primeira sessão. Antes de mergulhar nos detalhes, a gente precisa ter uma noção da escala do fundo que estamos analisando. Afinal, quem é o VISC11 nesse mercado? E os números já impressionam de cara. Olha só, estamos falando de um fundo presente em 30 shoppings espalhados pelo Brasil todo, com um valor de mercado de mais de 3 bilhões de reais. Isso não só coloca ele como um dos líderes do setor, mas também significa que ele tem bastante liquidez para quem investe. Agora sim, vamos para o coração da operação. Porque não adianta nada ter um monte de shopping se as lojas estiverem vazias ou, pior, se os lojistas não pagarem o aluguel, né? Vamos ver como o VISC11 está nesses pontos que são fundamentais. E o primeiro sinal vital é esse aí, 94,8%. Essa é a taxa de ocupação física do fundo. Traduzindo, quase 95% de todas as lojas do portfólio estão alugadas. Mas o que esse número significa de verdade? É aqui que o contexto faz toda a diferença. Esse não é só um número alto, é a maior taxa de ocupação que o fundo teve nos últimos 5 anos. Isso é um sinal claríssimo de que a gestão está no caminho certo e que existe uma demanda muito forte pelos espaços do fundo. Claro, ter as lojas cheias é só uma parte da história. A outra é, os inquilinos estão pagando em dia? E o que a gente vê aqui é que a inadimplência líquida está em 2,7%, um nível bem controlado. Os descontos também são baixos, o que mostra que o fundo não precisa ficar abrindo mão de receita para manter essa ocupação lá em cima. Beleza, lojas cheias, contas em dia, são ótimos sinais. Mas agora a gente vai olhar para o motor que realmente faz tudo isso girar, as vendas. Vamos tentar entender essa conexão que é crucial entre o que se vende nas lojas e a receita que entra para o fundo. Antes dos números, só para a gente alinhar os conceitos. Same Store Sales, ou SSS, mostra se as mesmas lojas estão vendendo mais. E Same Store Rent, ou SSR, mede se o fundo está conseguindo cobrar um aluguel maior por essas mesmas lojas. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. Olha que interessante. Enquanto as vendas dos lojistas cresceram saudáveis 3,1%, o fundo conseguiu aumentar os aluguéis em impressionantes 7,2%. É mais que o dobro. Na prática, isso demonstra um poder de precificação enorme. O VISC11 não depende só do crescimento do varejo para aumentar sua receita. Ele consegue extrair mais valor dos seus próprios imóveis. Isso é um sinal muito forte. Bom, nenhum negócio cresce sem algum tipo de financiamento, né? Então agora a gente vai analisar como o VISC11 lida com a sua alavancagem e se ele está bem diversificado, ou seja, se não está colocando todos os ovos na mesma cesta, seja geograficamente ou em termos de inquilinos. Esse gráfico da receita por estado mostra uma boa diversificação. Ok, São Paulo é relevante, com 31%, mas veja que quase metade da receita vem de outros 13 estados. Isso ajuda a diluir o risco e torna o fundo menos dependente da economia de uma única região. 478,8 milhões de reais. Essa é a dívida líquida do fundo. Pode parecer um número grande, mas o importante é entender como ela está estruturada para saber se é saudável para uma operação desse tamanho. E a estrutura dessa dívida é um ponto bem positivo. A maior parte dela é de longo prazo, com vencimento só depois de 2030, a maioria em 2036. Isso dá um fôlego gigantesco para a gestão, sem aquela pressão de curto prazo. E o custo da dívida também é diversificado. Uma parte atrelada à inflação, o IPCA, e outra à taxa de juros, o CDI, uma estratégia bem inteligente para mitigar riscos.
E agora chegamos no momento mais esperado da análise. Tudo que a gente viu até aqui, ocupação, vendas, dívida, se resume a esta pergunta. O rendimento que o fundo distribui todo mês para os cotistas, ele é saudável? É sustentável? Olhando os números de outubro, a gente vê uma coisa curiosa. O fundo gerou um resultado de 73 centavos por cota, mas distribuiu 81 centavos. À primeira vista, isso poderia deixar uma pulga atrás da orelha. A pergunta é inevitável. Ué, se o fundo ganhou 73 centavos, como ele pagou 81? De onde saíram esses 8 centavos que faltaram? O fundo está queimando caixa para pagar os cotistas? E a resposta para essa pergunta está neste número, R$ 1,10 por cota. Esse é o valor que o fundo tem de resultados acumulados que ainda não foram distribuídos. É como se fosse um colchão de segurança financeiro. Então, longe de ser um problema, essa prática na verdade é um sinal de gestão bem prudente. O fundo guarda uma parte do lucro em meses bons para poder complementar a distribuição em meses com um resultado um pouco menor. Isso garante um fluxo de rendimentos mais estável e previsível para quem investe. E para fechar nossa análise, a última peça do quebra-cabeça: preço versus valor. Enquanto a cota é negociada hoje na bolsa por R$ 106,10, o valor patrimonial, que é basicamente o valor de todos os shoppings do fundo, é de R$ 123,15 por cota. Então, vamos recapitular nossa investigação. A gente encontrou um fundo com as lojas mais cheias dos últimos anos, com um poder de aumentar aluguéis bem acima da média e com uma política de dividendos que é sustentável, apoiada por reservas. Os fundamentos parecem muito sólidos. E isso nos leva à grande questão final. Se os fundamentos são tão positivos, por que será que o mercado está negociando as cotas com quase 14% de desconto em relação ao valor real dos seus ativos? Fica aí a reflexão. Será que é uma oportunidade ou existe algo que os números não estão mostrando?